Olá, como vão? Meu nome é Paulo Antônio de Moraes Faleiros. É um prazer estar aqui no Congresso Online de Clínica Médica e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre tromboembolia pulmonar. Afinal, minha especialidade é a pneumologia e a gente sempre está vendo esses casos, tanto no consultório como principalmente os pacientes que estão internando, às vezes, com muitos sintomas. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá, então. Então, meu nome, minha residência, meu título de especialista, e é um prazer, de novo, estar aqui com vocês. Eu quero pedir licença um pouquinho para os nossos pulmões, para a gente relembrar algumas coisinhas do nosso coração. Lembrando que o nosso coração, então, é formado por 4 câmaras, e a gente tem aqui, se for esquematizar num modelo melhor, a gente tem o átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E lembrando que saindo do ventrículo direito, a gente tem as artérias pulmonares, né, o tronco da artéria pulmonar aqui, que divide depois a artéria pulmonar direita e esquerda, e do ventrículo esquerdo a gente tem a aorta. Então, o que, que acontece? O sangue chega do nosso corpo inteiro, através das veias cavas, cai ali no átrio direito. Do átrio direito vem para o ventrículo direito, e do ventrículo direito vai para os pulmões, onde ocorrem então as trocas gasosas. E aí, dos pulmões com sangue agora rico em oxigênio, vai cair no átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para o nosso corpo, então para o nosso sistema inteiro. Lembrando que algumas doenças acabam ocasionando uma deficiência para levar esse sangue do ventrículo esquerdo para o nosso corpo. Por exemplo, uma hipertensão pulmonar, uma hipertensão arterial sistêmica, e aí isso vai fazer com que o ventrículo esquerdo tenha um aumento da parede, então ele se hipertrofia e o sangue dentro dele acaba sobrando, né? Ele não consegue soltar todo o sangue para o nosso organismo, então acaba sobrando sangue no ventrículo esquerdo, acaba sobrando também no átrio esquerdo, e aí vai sobrar também sangue nos nossos pulmões. Isso acaba levando então a essa congestão pulmonar e depois congestão hepática e edema de membros inferiores. Então isso é um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer e entender também que pode tudo estar relacionado à embolia pulmonar. As doenças pulmonares, a gente tem que lembrar sempre de DPOC e também das doenças intersticiais, principalmente aquelas fibrosantes. Mas hoje a gente vai falar mesmo sobre a tromboembolia pulmonar. E a definição dela qual que é? Então, a tromboembolia pulmonar é definida como uma obstrução aguda da circulação arterial pulmonar pela instalação de coágulos sanguíneos geralmente oriundos da circulação venosa sistêmica, com redução ou cessação do fluxo sanguíneo pulmonar para a área afetada. Nossa Senhora, quando eu vejo uma definição desse jeito, eu fico até triste, né, da vontade de parar de estudar. É muito mais fácil eu falar para vocês que geralmente forma-se um trombo nas nossas veias das pernas, né? O mais comum é isso. E esse trombo, quando ele se solta ou quando solta um pedaço dele, isso é chamado de êmbolo. E esse êmbolo vai caminhando através das nossas veias, até cair lá, igual eu falei para vocês, no nosso átrio direito. Do átrio direito vai para o ventrículo direito e do ventrículo direito para o tronco da artéria pulmonar. E aí ele vai ou para a direita ou para a esquerda, nesse esquemazinho aqui ele foi para a direita, e ele vai migrando, migrando, até chegar num ponto que ele não passa mais, porque vai ficando cada vez mais afunilado, mais delgado essas veias dos nossos pulmões. E quando ele para de passar, o sangue então para de ir até aquela área do nosso pulmão e acaba formando então aquela área de infarto pulmonar. Então, a tromboembolia pulmonar ela pode e geralmente leva a um infarto pulmonar. 200 a 300 mil mortes por ano são ocasionadas pela tromboembolia pulmonar na Europa e nos Estados Unidos. A mortalidade do TEP é muito alta, chega a ter 30%. Ele é responsável por 5 a 10% das mortes intra-hospitalares. 50% das mortes por TEP não são suspeitadas. 15% das causas de morte súbitas são por causa de TEP. É só a gente lembrar que eu já vi um jogador de futebol uma vez treinando, já vi na televisão, e aí ele caiu e morreu. Né? Isso é comum e geralmente é por tromboembolia pulmonar, principalmente porque ele vai levando tanta pancada na perna que acaba levando a uma coagulação naquele local. Eu vou falar um pouquinho depois
da tríade de Virchow. E no Brasil, um paciente a cada 1.000 habitantes tem embolia pulmonar. Mas o que eu quero mesmo chamar a atenção para vocês nessa epidemiologia aqui é do subdiagnóstico. 50% das mortes por TEP não são suspeitadas e isso é preocupante e importante. Então, eu tenho que suspeitar. E como é que eu vou suspeitar? Se vocês nunca ouviram falar dessa frase, vocês vão ouvir pela primeira vez agora, e se vocês já ouviram, vocês vão ouvir de novo, mas o negócio é que, para a vida inteira de vocês, como médicos, vocês vão escutar essa frase, que quem não pensa em TEP, não diagnostica TEP. Por isso que 50% das mortes por TEP não são nem suspeitadas. Então, como é que eu vou suspeitar? Eu tenho que ter um quadro clínico compatível e identificar os fatores de risco desse nosso paciente. Então, como é que é o quadro clínico do paciente? Esse paciente vai ter dispneia, taquipneia, dor torácica pleurítica, tosse, hemoptise, síncope e crepitações. Nossa, então está muito fácil. Então, o paciente chegou desse jeito, eu já sei que é embolia. O problema é que a maioria das vezes ele não vai chegar com isso tudo. Ele vai chegar, às vezes, com uma coisinha ou outra. E lembrando que os idosos, às vezes, nem isso aqui direito ele vai ter. Os sinais, os sintomas, eles dependem da extensão da doença. Então, se o TEP for muito grande, ele vai ter muitos sintomas. Se for pequeno, ele quase não vai ter sintoma. E como é que faz para a gente identificar os fatores de risco? Então, a gente tem aqueles fatores de risco maiores, que um risco relativo aumenta de 5 a 20, e os menores entre 2 a 4. Então, os maiores, a gente tem aqui os cirúrgicos, como cirurgia abdominal ou pélvica, prótese de quadril, politraumatismo, os obstétricos, como gravidez a termo, parto cesáreo, puerpério, problemas nos membros inferiores, como fratura, paralisia de membros pela AVC, malignidade, lembrando que o câncer é uma doença que causa uma hipercoagulabilidade sanguínea, a imobilidade, o paciente quebrou a perna, teve que ficar imóvel ou está institucionalizado, algumas trombofilias, como deficiência de proteína C, proteína S, deficiência de antitrombina, e os fatores de risco menores, como os cardiovasculares, doenças cardíacas congênitas, insuficiência cardíaca congestiva, tromboflebite, uso de estrogênio, né, anticoncepcional oral, terapia de reposição hormonal, outras trombofilias também são causas. E a fisiopatologia ela foi descrita no século XIX por Rudolf Virchow, e ele envolve 3 principais fatores, né, que é a estase venosa, o dano local da parede vascular e a hipercoagulabilidade sanguínea, ou as trombofilias. Então, de novo, eu volto a falar daquele jogador de futebol que começou a levar muita pancada na perna, e aí o que aconteceu? Ele teve um dano naquela parede vascular dele, ele pode provocar, então, um estado, uma coagulação naquele local, se soltar um trombo, né, chamado de êmbolo, vai até os pulmões, pode causar embolia e pode ser maciça, levando à morte. Então, eu suspeitei de embolia, e isso já é um grande passo. Eu estou lá no pronto-socorro, o paciente chegou com quadro clínico, eu já identifiquei alguns fatores de risco. Então, eu suspeitei de TEP. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver o grau de probabilidade desse paciente ter a embolia pulmonar. E como é que eu faço isso? Através do score de Wells. E o que é esse score de Wells? Eu vou ter, então, alguma pontuação aqui em relação a alguns critérios. Então, se o paciente tem sinais objetivos de TVT, como edema nos membros inferiores, dor à palpação na panturrilha, ele ganha 3 pontos. Uma taquicardia, frequência cardíaca acima de 100, 1,5. Imobilização acima de 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas, 1,5. TVP ou TEP prévias, 1,5 ponto. Hemoptise, 1. Neoplasia ativa ou com término a menos de 6 meses, 1 ponto. E um diagnóstico alternativo menos provável que TEP, 3 pontos. Como assim? Bom, chegou um paciente no meu consultório, no pronto-socorro, vamos supor. E aí você pensa, né, esse paciente ele deve ter TEP. Pode ser uma pneumonia, alguma coisa assim, mas eu acho mesmo que é embolia. Então, o diagnóstico mais provável é TEP. Então, você vai dar 3 pontos para ele. Mas não, chegou um paciente com um quadro clínico e tal, você fala, né, pode ser embolia, mas é pneumonia, viu? Isso aqui, quase certeza que é pneumonia, mas pode ser embolia. Então, você
tem uma probabilidade maior que seja outra doença. Então, ele não vai ganhar esses 3 pontos. Então, a probabilidade vai ser baixa se ele tiver menos de 2 pontos, moderada de 2 a 6 e alta acima de 6 pontos. E aí vem o dímero D. Muita gente fala sobre o dímero D. O que é isso? Ele é o produto da degradação da fibrina. Pois é. O que isso adiantou? Não adiantou nada. Então, a gente vai lembrar daquela cascata de coagulação, né, que a gente tem ali o fibrinogênio, vai formar o coágulo sanguíneo, né, através da trombina, vai ocorrer, aquele monômero de fibrina vai fazer uma polimerização e vai formar o polímero de fibrina. E aí, quando tiver tudo formado, tal, vai resolvendo, vai ocorrer a fibrinólise. Então, a plasmina vai chegar aqui e vai começar a dissolver aquele trombo, aquele polímero de fibrina. E esses produtos que vão ser soltos desse polímero de fibrina são chamados de produtos de degradação da fibrina. E um deles é o tal do dímero D que a gente dosa no sangue do paciente. Puxa, então tá fácil. Então eu vou pedir dímero D para todo paciente. Mas não é bem assim. O dímero D ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, quando ele é negativo, ele vai nos ajudar bastante. Mas ele tem um baixo valor preditivo positivo, só 42%, uma baixa especificidade. Mas por que ele tem uma baixa especificidade? Porque ele pode estar aumentado em um monte de ocasiões, como, por exemplo, um pós-operatório, gestação, puerpério, doença vascular periférica, câncer, insuficiência renal, infecções, doenças inflamatórias, até mesmo idade acima de 65 anos, pode causar um aumento do dímero D. Então, o dímero D é importante para a gente quando a gente tiver uma suspeita clínica baixa ou intermediária. Se eu tenho uma suspeita clínica baixa ou intermediária e vier um dímero D normal ou negativo, significa que a gente pode excluir a tromboembolia pulmonar. Se tiver uma suspeita clínica baixa ou intermediária e o dímero D vier aumentado, aí ele também não vai confirmar. Então, a gente vai ter que investigar através de outros exames. E quais são os exames que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico da embolia? O eletrocardiograma ele vai ser importante para excluir o infarto, excluir pericardite, mas ele pode mostrar uma coisa muito interessante, que é o S1Q3T3. O que é isso? Uma onda S aqui, inferior, a gente vê aqui em D1. Aqui em D3, a gente vê um Q, uma ondinha Q, e um T invertido. Por isso que a gente chama de S1, Q3, T3. Mas isso aqui, então, tá fácil de eu fazer o diagnóstico. Pois é, não tá. Isso aqui é muito difícil da gente ver. Eu mesmo vi uma vez e mesmo assim eu tive que forçar bastante para conseguir enxergar isso aí. A gasometria arterial pode nos mostrar uma hipoxemia, um PaCO2 normal ou reduzida, mas geralmente ela é normal. Duplex scan de membros inferiores, né, ou ultrassom de membros inferiores, ele pode mostrar para a gente a presença de uma trombose venosa profunda, que geralmente é a causa da embolia. Então, se você está suspeitando de embolia, faz um duplex scan de membros inferiores e já acha ali o trombo, não tem por que você continuar a investigação, né? Porque se a embolia sai dali, você já achou, então, a causa dela, não tem por que você investigar através de outros exames. O ecocardiograma ele vai mostrar uma sobrecarga ou disfunção do ventrículo direito com sinais de hipertensão pulmonar. E isso vai ser altamente sugestivo para a TEP, mas lembrando que a maioria dos casos não acontece isso, principalmente se for ali aguda. A gente vê aqui que o ventrículo direito está maior que o ventrículo esquerdo. O raio-x de tórax, ele geralmente, na grande maioria das vezes, é normal. Isso aqui até é questão de prova, que a gente pode ver, às vezes chega um caso clínico, né, numa prova, você vai avaliar tal, paciente sentindo dispneia e tal, fez um raio-x de tórax normal. Você tem que pensar em embolia, porque na grande parte das vezes é realmente normal. Mas a gente pode ver algumas alterações, como, por exemplo, a telectasia laminar na base, como essa aqui, ó, nessa seta azul, e também o sinal da corcova de Hampton, que está aqui na seta vermelha. Olha só, é uma imagem triangular, né, com um vértice apontado ali para o hilo pulmonar. De novo, o sinal da corcova de Hampton, essa aqui mais bonita ainda, né, uma imagem triangular,
com a base aqui na pleura e um vértice apontando para o hilo pulmonar. Mas por que chama sinal da corcova de Hampton? Se vocês lembrarem do dromedário ou do camelo, vocês podem ver que as corcovas elas têm mais ou menos a mesma formatação ali daquela imagem no raio-x. Pode ter também a oligoemia regional, que é o famoso sinal de Westermarck, que a gente vê aqui nessa seta verde. Então, olha só, no pulmão direito, a gente consegue enxergar os vasos sanguíneos. No pulmão esquerdo, está mais pobre. Isso aqui, então, está faltando vaso aqui. Por quê? Porque o sangue não está passando, ele está entupido devido à embolia. Pode ter também uma elevação da cúpula diafragmática e também derrame pleural. Podemos notar no raio-x o aumento das artérias pulmonares, chamado de sinal de Pala. Então, aqui só lembrando, na seta verde, há uma oligoemia regional também, poucos vasos nessa região, mas o sinal de Pala que a gente está vendo agora é um aumento do diâmetro da artéria pulmonar. Lembrando que essa é a artéria pulmonar. Esse aqui não está muito fácil de ver, mas esse aqui a gente está vendo bem mais fácil, né? Essa é a artéria pulmonar e olha só, o diâmetro dela está acima de 1,6 centímetros. O normal é ser abaixo disso, abaixo de 16 milímetros. Se tiver acima, é grande a chance de ter esse aumento do diâmetro, sugerindo uma hipertensão pulmonar. Tem gente que fala que isso aqui parece uma salsicha, aí vai da imaginação de cada um de vocês. A cintilografia, ventilação, perfusão, ela já foi muito utilizada, mas hoje ela não é muito mais utilizada, porque ela só é importante para a gente em três laudos, né, digamos assim. Uma cintilografia normal, a gente exclui TEP. Mas o problema é que ela quase nunca vem normal. Ela vem ou com baixa probabilidade ou com alta probabilidade. Se a gente tiver baixa probabilidade na cintilografia com uma baixa probabilidade clínica, a gente vai excluir TEP. Se ela tiver alta probabilidade, com alta probabilidade clínica, a gente pode confirmar o TEP. Mas em outros casos, por exemplo, baixa probabilidade com alta probabilidade clínica, a cintilografia não vai nos ajudar em nada. Mesmo também a cintilografia com baixa probabilidade e alta probabilidade clínica também não nos ajuda. Aqui são exemplos, então, uma perfusão praticamente normal dos pulmões, com uma ventilação normal, então isso aqui baixa probabilidade. A gente vê falhas de enchimento aqui na perfusão, então uma alta probabilidade de TEP, principalmente porque a ventilação está normal. A arteriografia pulmonar, ela é o padrão ouro, só que ela tem pouca disponibilidade, principalmente no Brasil, né? Então, a gente quase não usa, mas ela é muito boa, porque a gente vê o contraste passando, e se tem uma falha de enchimento, aí isso aqui acaba diagnosticando a embolia pulmonar. E o principal exame, que é menos invasivo, que também tem alta probabilidade clínica, é a angiotomografia de tórax. Esse sim tem na maioria dos hospitais brasileiros e nos ajuda muito a fazer o diagnóstico ou excluir a tromboembolia pulmonar. E o que a angiotomografia vai nos mostrar? Então, esses aqui são vasos normais, um vaso cortado longitudinalmente, um vaso cortado transversalmente. Normalmente, a gente vai ver o contraste passando por inteiro aqui dentro dessas veias pulmonares. E quando tem a falha de enchimento, por exemplo, dessa maneira, ou assim, ou no corte transverso dessa maneira, então significa que tem essa falha de enchimento, que tem um trombo ali no local. Lembra desse caso aqui, do raio-x que eu mostrei para vocês, né? Aquela cisurinha ali, tem também o sinal da corcova, de Hampton, e foi feita uma tomografia nesse paciente, uma angiotomografia, que mostrou justamente isso aqui. Olha só, esse vaso cortado de maneira transversal, com uma falha de enchimento. Ele não está todo branquinho, ele tem essa falha de enchimento. E aquele sinal da corcova de Hampton a gente vê aqui também na tomografia. Outro exemplo de um corte transversal no vaso, com uma falha de enchimento. Outro exemplo também, né, da corcova de Hampton. E esse aqui é o trombo a cavaleiro. O que é o trombo a cavaleiro? É quando ele acomete, ele pega ali a bifurcação da artéria pulmonar, do tronco da artéria pulmonar. Então, olha só que interessante. Está aqui o tronco da artéria pulmonar e ele pegou justamente essa bifurcação. Isso aqui é muito perigoso.
Tem gente que acha que isso aqui é aquela máscarazinha de nariz com bigode, né? Também vai da imaginação de cada um de vocês. Aqui outro exemplo, um vaso cortado longitudinalmente com falha de enchimento, um pequeno derrame pleural, bilateral, né? Isso aqui é interessante, olha só. A gente nota o ventrículo direito e o átrio direito maiores do que as câmaras esquerdas. A gente vê também a retificação aqui dessa membrana que divide a área direita da área esquerda do coração. Aqui a gente nota uma regurgitação nas veias hepáticas, isso aqui é raro a gente ver, esse foi um caso interessante, e também um aumento do tronco da artéria pulmonar, que são algumas alterações também que a gente pode notar na angiotomografia. De novo, um corte transversal e a falha de enchimento aqui desse vaso sanguíneo. Tudo bem, então aí eu fiz o diagnóstico, então eu suspeitei, fiz o diagnóstico, né, eu vi primeiro o grau de probabilidade, fiz o diagnóstico da embolia, e agora eu vou ver a classificação de risco. E para que eu tenho que ver essa classificação de risco? Para saber se o meu paciente vai tratar em casa ou se ele vai tratar no hospital. E para isso eu vou usar a escala de PESE. O que fala a escala de PESE? Se o paciente tem uma idade, né, ele vai ganhar os pontos dessa idade. Por exemplo, tem 50 anos, ele vai ganhar 50 pontos. Sexo masculino, 10 pontos. Câncer, 30. Insuficiência cardíaca, 10. Pneumopatia de base, 10. Frequência cardíaca alta, 20. PA sistólica menor que 10, 30 pontos. Frequência respiratória maior que 30, 20 pontos. Temperatura menor que 36 graus, 20 pontos. Confusão mental, 60. E saturação menor que 90%, 20 pontos. Então, se esse paciente tem menos de 65 pontos, o risco de mortalidade é muito baixo. De 66 a 85, mortalidade baixa, então de 1,7 a 3,5%. Esses dois aqui dá até para tratar em casa o paciente. Se ele tiver classe 3, 4 ou 5, já é melhor internar, que o risco dele ter uma evolução pior é maior. E o PESE simplificado, você vai usar só a idade se o paciente tiver acima de 80 anos, 1 ponto. Câncer, 1 ponto. Insuficiência cardíaca, 1 ponto. Frequência cardíaca acima de 110, 1 ponto. PA sistólica menor que 10, 1 ponto. E saturação menor que 90%, 1 ponto. E aí, se ele não tiver nenhum ponto, o risco de mortalidade é muito baixo, 1%. Mas se ele tiver 1 ponto ou mais, esse risco de mortalidade vai ser mais alto, até de 11%. Então, eu avaliei o risco desse meu paciente e vou tratá-lo. E como é que eu vou fazer isso? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a escala de PESE simplificado. Se ele tiver 1 ponto ou mais, ele vai para a internação. Se não, 0, ele vai tratar em casa. E em casa, como é que vai fazer o tratamento? Com anticoagulação. E aí vai usar heparina não fracionada, antagonista de vitamina K, heparina de baixo peso molecular ou os novos anticoagulantes orais. Se o paciente estiver internado, a gente vai avaliar se ele está estável ou instável. Se ele estiver instável, a gente vai ter que levar ele para o CTI, fazer um suporte respiratório, né, uma ventilação mecânica, um suporte hemodinâmico e também a trombólise em caso muito grave. Lembrando que a trombólise, ela tem alto risco para o paciente ter sangramento, ou sangramento em trato do gastrointestinal ou até mesmo neurológico. Então, esses casos são os casos que o paciente está morrendo, a gente vai fazer o trombolítico. E se ele estiver estável, então é o mesmo tratamento aquele de casa, heparina não fracionada, antagonista da vitamina K, heparina de baixo peso molecular ou os novos anticoagulantes orais. Então, vou passar para vocês um caso aqui, vamos ver se ficou claro, né, isso que a gente falou. Essa paciente do sexo feminino, de 28 anos, o IMC de 24, então ok, previamente ígida e puérpera há 7 dias. Ela fez uma cesárea. Ela estava referindo um cansaço para cuidar da sua filha recém-nascida há mais ou menos 2 dias. Então, olha só, a filha tinha 7 dias e há mais ou menos 2 dias essa paciente começou a ter um cansaço para cuidar dela. Tinha também uma leve prostração e tosse seca. Na noite anterior, ela usou um frasco inteiro de vasoconstritor nasal, né, por causa de congestão nasal. Isso até confundiu um pouquinho o pessoal, pensando que pudesse ser um infarto por causa do vasoconstritor nasal. Negava febre, chieira, cefaleia. Ao exame físico, estava consciente, orientava, ativa. Ela estava bastante ansiosa, dispneica, acianótica, hidratada e corada.
uma pressão normal de 11/7, um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com uma frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, sons respiratórios normais sem ruídos adventícios, saturando 94% e com uma frequência respiratória de 30. Não tinha nada no abdômen, tinha um edemazinho de membros inferiores, uma cruz em 4. Então a gente vê que essa paciente é puérpera. E o que o puerpério é? Vocês lembram? O puerpério, ele é um fator de risco maior. Olha só aqui. Olha só, então essa paciente aqui, ela já tem um fator de risco grande. Mas será que ela tem um quadro clínico? Vamos ver aqui. Ela tem cansaço, ela tem tosse seca, ela tem dispneia, tem uma frequência cardíaca alta e uma frequência respiratória alta. Então, eu pensei em TEP, yes, e é isso que eu preciso que vocês pensem em TEP, meio caminho andado, porque vocês lembram que 50% das mortes por TEP não são suspeitadas. Temos que lembrar de TEP para fazer o diagnóstico de TEP. Então, pensamos em TEP, vamos atrás do diagnóstico. Então, eu pensei em TEP. O que eu vou fazer agora? Vamos ver o grau de probabilidade. Será que eu estou pensando certo? Será que ela tem uma probabilidade alta mesmo de ter TEP? Vamos ver o score de Wells. Olha só, essa paciente aqui, ela tem um edema de membros inferiores, então ela tem sinal objetivo ali de TVP, ela ganha 3 pontos. Ela tem uma taquicardia, lembra? 120 de frequência cardíaca, vai ganhar 1,5 ponto. Ela fez cirurgia, fez cesárea há uma semana, então ganha 1,5 ponto também. E por último, a gente pensou aqui principalmente em TEP. Ou alguém aqui pensou em outra coisa? Eu acho que não. Então, tem algum diagnóstico alternativo mais provável que TEP? Não, não tem. Então, ela vai ganhar 3 pontos. Somando toda essa pontuação aqui, ela vai receber 9 pontos. E 9 pontos ela tem uma alta probabilidade de TEP. Olha só, pensamos em TEP, então suspeitamos de TEP. Número 2, vimos o grau de probabilidade. E agora, o que eu vou fazer mesmo? Lembraram? A gente vai fazer o diagnóstico de TEP. Através do quê? Através da angiotomografia. E vocês já viram essas imagens, que é justamente dessa paciente. Aquele raio-x, mostrando aqui a corcova de Hampton, né, principalmente. Aqui a angiotomografia mostrando que tinha essa deficiência de circulação aqui, não está todo esse vaso sanguíneo preenchido pelo contraste, né? Aqui de novo o sinal da corcova de Hampton, com a base na pleura e um vértice voltado para o hilo pulmonar. Então, diagnosticamos TEP. Qual que é agora o passo? A gente vê o risco dessa paciente. Será que ela está correndo alto risco? Vamos fazer aqui o PESE. Então, essa paciente tem 28 anos, ganhou 28 pontos. Ela tem uma frequência cardíaca acima de 110, ganhou 20 pontos. E tem uma frequência respiratória de 30, ganhou mais 20 pontos. Então, somando isso tudo, ela teve 68 pontos. E os 68 pontos, o que ele é? Olha só, classe 2, risco de mortalidade baixo. Daria até para tratar ela em casa. Só que eu queria chamar a atenção para vocês que nem tudo é tão certinho assim. A gente tem que ter um olhar clínico. Vocês que estão começando agora, se você estiver no início da sua vida de médico ou acadêmico, a gente precisa ter aquele feeling. Se vocês fizerem a escala de PESE aqui simplificado, vocês podem ver que a paciente vai ganhar 1 ponto pela frequência cardíaca acima de 110. E o que esse 1 ponto vai falar para a gente? Lembra? Um risco de mortalidade alto de 11%. Olha só que interessante. Então, o PESE, que tem muito mais coisas para a gente avaliar, acabou me dando aqui um risco de mortalidade baixo. E o PESE simplificado, um risco de mortalidade até alto, não é verdade? Então, o que aconteceu aqui? A gente teria que fazer a internação dessa paciente. Foi o que aconteceu. O pessoal levou ela para internação. Enquanto ela aguardava a internação, ela resolveu ir ao banheiro, levantou da maca. E o que aconteceu?
essa paciente ela não deu 2 passos e teve uma parada cardiorrespiratória. Ela foi reanimada, foi levada ao CTI, mas poucas horas depois ela evoluiu para óbito. E por que que eu estou mostrando isso aqui? Porque eu gosto de mostrar esse caso clínico aqui, que é um caso clínico triste, porque a paciente acabou falecendo, para chamar a atenção de vocês que a tromboembolia pulmonar é uma doença comum, é uma doença que não é rara, ela geralmente aparece em todo plantão e ela pode matar. E a gente tem que pensar em TEP para fazer o diagnóstico de TEP. Lembrando que 50% das mortes por TEP não são nem suspeitadas. Então, cuidado com TEP. Levem isso para o resto da vida de vocês e, por favor, salvem muitas vidas. Gostaria de novo de agradecer a presença de vocês, ao convite da comissão de organização e que vocês tenham um ótimo congresso e um grande abraço a todos. Esses aqui são minhas redes sociais, eu estou lá de vez em quando, eu costumo colocar alguma coisa informativa, alguns vídeos, enfim, se vocês puderem me seguir, ficaria agradecido. Um grande abraço a todos, usem máscaras, é isso que a gente precisa hoje em dia. Muito obrigado.